Ok? Gravação iniciada. Hoje, a nossa aula é sobre combinações. Então, combinação é muito semelhante a arranjo, que foi o tema da aula anterior, com uma pequena diferença. No arranjo, a ordem dos elementos escolhidos era importante. Na combinação, a ordem não importa. Ok? Então, por exemplo, eu tenho 10 pessoas e quero colocá-las em um veículo com 4 lugares. Então, de quantas formas diferentes eu posso distribuir as pessoas nos 4 lugares do veículo? Bom, os lugares de um veículo, eles são marcados. Tem o motorista, tem o carona, e no banco de trás Alô? também. Alô? Acho que falhou aqui, professor. Melhorou agora? Sim, não sei se alguém mais percebeu isso. Se puder voltar um pouquinho a explicação. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui na rede. Não, tá tudo tranquilo aqui, tá funcionando. Vou voltar à explicação. Obrigado. Se eu tenho 10 pessoas, de quantas formas diferentes eu posso colocar essas pessoas dentro de um veículo com 4 lugares? Então, no caso de arranjo, a posição do motorista é diferente da posição do carona que vai no banco da frente. E no banco de trás também tem a posição atrás do motorista e a posição atrás do carona, né? Então, as 4 posições são marcadas. Então, se eu escolho 4 pessoas numa configuração, tá? Isso é um arranjo. Se eu mudar a configuração das mesmas 4 pessoas, passando outra para motorista e outra para o banco do carona, já é outro arranjo, né? Então, a ordem aí importa. Agora, se eu perguntar de quantas formas diferentes, né, eu posso selecionar as pessoas para irem na minha van, onde eu tenho 4 lugares para levar essas pessoas na minha van. Aí não importa tanto, porque quem vai dirigir sou eu e eu quero levar grupos. Quantos grupos eu posso levar diferentes? Aí não interessa a ordem das pessoas, eu vou escolher 4 pessoas para levar, né? E eu que sou motorista, né? Então eu não conto. E tanto faz, eu quero ver quantos grupos diferentes eu posso formar. Então é diferente o primeiro exemplo, as configurações dentro do veículo, e no segundo exemplo são só os grupos que eu posso transportar, né? Então a maneira como as pessoas sentam não importa, porque é o mesmo grupo. Então a gente vai ver essa sutileza nos exemplos de hoje, tá bom? Então a gente vai introduzir o tema com exemplos mais simples e a gente vai ver depois que vai ter arranjo com repetição e combinação com repetição, que é uma outra aula posterior. Então, até o momento, estamos estudando arranjo simples e combinações simples. E o nosso objetivo é deduzir uma fórmula para o número de combinações.
Alguma dúvida? Algum problema? Será que a minha voz está picotando ou está tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo, professor. Tranquilo. Tá ótimo, então. Vamos começar com um exemplo bem tranquilo. Eu tenho, numa sala, estão reunidas 3 pessoas, P1, P2 e P3. De quantas maneiras eu posso selecionar 2? Então, observa aqui uma coisa interessante. Selecionar primeiro a pessoa P1 e depois a pessoa P2 é a mesma coisa que selecionar primeiro a pessoa P2 e depois a pessoa P1. Aqui, a ordem não importa. Né? Então, eu posso reformular esse raciocínio da seguinte maneira. Eu tenho esse conjunto A formado por 3 pessoas. Quantos subconjuntos de 2 elementos possuem A? Agora ficou claro. O subconjunto formado pelos elementos P1 e P2 é o mesmo subconjunto formado pelos elementos P2 e P1. A ordem em que eu escrevo os elementos dentro de um conjunto não interessa, né? Então, essa pergunta é equivalente a essa. Então, vamos para a resolução. Tenho o conjunto A formado por essas 3 pessoas. E eu quero saber o número de subconjuntos de 2 elementos, que é igual a n. Então, como aí o número de elementos envolvidos aí é pequeno, o primeiro raciocínio é a força bruta. Eu posso enumerar todos os subconjuntos possíveis de A, que é esse conjunto B de subconjuntos de 2 elementos de A. O primeiro subconjunto tem P1 e P2, que é a mesma coisa que escrever P2 e P1, é uma escolha. O outro é P1 e P3, tá? E o outro é P2 e P3, e a ordem dos elementos aqui dentro não importa. Não tem importância nenhuma. Tá? Então, a resposta é o n, que é o número de subconjuntos, é o tamanho desse conjunto B aí, que é igual ao número de elementos de B, que é 3. São 3 subconjuntos. Tá? Então, quantos grupos de 2 pessoas eu posso formar dentre 3 pessoas? Tá? Ok? Agora, se eu tivesse uma moto, onde eu quero levar as 2 pessoas na moto, eu tenho 3 pessoas e eu tenho uma moto que tem o lugar do motorista e do carona, que vai atrás. De quantas maneiras eu posso escolher isso? Aí já é diferente. Aí você vai usar arranjo. Porque P1, P2 é diferente de P2, P1, no caso do exemplo da moto. No P1 eu posso estar, o P1 vai dirigir a moto e o P2 vai na carona. Se eu inverter, é o P2 que vai dirigir a moto e o P1 vai na carona. Então, quando a ordem importa, você usa arranjo. Quando a ordem não importa, você usa combinação. E isso vai dar uma fórmula diferente, que a gente não viu ainda. Tudo claro com esse exemplo? Tá tranquilo aí, pessoal? Posso seguir adiante? Pode seguir. Muito bem. Vamos em frente. E se eu não quiser enumerar todos os subconjuntos? Porque vocês concordam comigo que esse exemplinho aí dá para enumerar, são só 3 pessoas e subconjuntos de 2. E se eu perguntar se eu tenho um conjunto com 20 pessoas, então quantos grupos de 8 pessoas eu posso formar? Aí, pessoal, não dá para ficar enumerando. Aí vai dar muito trabalho enumerar todos os subconjuntos. Então é melhor a gente raciocinar
usando arranjos e permutações, que são temas que a gente já estudou. Como eu havia falado para vocês, os arranjos de 3 elementos, tomados 2 a 2, consideram a ordem. Então, o que você tem que fazer? Reduzir a uma possibilidade todas as permutações dos mesmos elementos. Por exemplo, P1 e P2 é igual a P2 e P1. Isso tem que dar a mesma possibilidade. Então, se eu fizer arranjo de 3 elementos tomados 2 a 2, eu vou ter P1, P2, P1, P3, P2, P3, P2, P1, P3, P1, P3, P2. Eu vou ter 6 possibilidades se a ordem importar. Esse arranjo é diferente desse. Essa possibilidade é diferente dessa. Se eu usar combinação, isso aqui é o mesmo subconjunto. Isso aqui também, P1, P3 e P3, P1, é a mesma coisa. E aqui também, P2, P3 e P3, P2 é a mesma coisa. Então, eu não posso contar diferente aqui. Então, observa que envolvendo esses dois elementos aqui, eu tenho permutação de 2, né? P1, P2, P2, P1, que é 2 fatorial, que é igual a 2. Aqui mesma coisa, e aqui a mesma coisa. Então, essas permutações de 2 elementos correspondem a um único subconjunto. Tá? Então, se eu pegar todos os arranjos de 3 elementos tomados 2 a 2, tá? Isso vai corresponder a o quê? Pegar todos os arranjos e eu tenho que dividir por grupos de 2 para dar o número de combinações diferentes, que é o total de subconjuntos diferentes que eu tenho. Então, eu tenho que pegar essas 6 possibilidades, e dividir em grupos de 2, que consideram os vários arranjos que têm o mesmo significado, que significam o mesmo subconjunto. Então, eu tenho que dividir por permutação de 2, porque eu estou escolhendo 2. Tá? Então, isso vai me dar a fórmula de arranjo, aqui, ó, arranjo de 3 tomados 2 a 2, que está em azul. Essa aqui é a fórmula da aula passada. Isso vai me dar 6 possibilidades. Dividido por 2 fatorial, que são as permutações de 2 elementos. Então, isso vai me dar 6 sobre 2, que vai me dar 3. 3 subconjuntos. Tá? Pessoal, vocês entenderam essa maneira de resolver? Eu vou pegar os arranjos de N elementos tomados P a P, mas eu vou dividir por P fatorial, porque eu vou ter P fatorial arranjos que correspondem ao mesmo subconjunto. Vamos generalizar um número um pouquinho maior. Uma fábrica de sucos está lançando no mercado 5 novos sabores. Como propaganda, cada pessoa pode experimentar 2 sabores diferentes. Quantas opções tem cada um? Tem um exemplo clássico de combinação. Se eu escolher laranja e uva, é a mesma coisa que escolher uva e laranja. É a mesma opção, são 2 sabores que eu escolhi dentre os 5. Então, a ordem aqui não importa. Eu tenho 5 sabores de sucos, S1 até S5, e uma opção é uma escolha de 2 sabores. Não importa a ordem. Quantas opções eu tenho? Isso é igual a N. Então, se eu escolhi laranja e uva e laranja, que é permutação de 2 elementos, isso vai me dar uma única opção.
Então, todos os arranjos de 5 elementos tomados 2 a 2, né, vão me dar essas N opções que eu tenho que dividir por permutação de 2 elementos aqui, tá? Para formar os grupos. Então, eu arranjo os 5 elementos 2 a 2, onde a ordem importa, e depois eu divido por permutação de 2. De acordo? Então, vejam, eu posso escolher aqui em cima, no numerador, estão listadas as possibilidades. S1, S2, S1, S3, S1, S4, S1, S5. Depois a opção S2, S1, que é diferente da opção S1, S2. Isso vai me dar, se vocês fizerem a continha, 20 possibilidades, que é 5 fatorial, dividido por 5 menos 2 fatorial. 20 possibilidades. Porém, eu tenho que pegar e dividir por 2 fatorial, porque a opção S1, S2 é igual à opção S2, S1. Esses dois arranjos dão o mesmo subconjunto. Então, ainda vou dividir por permutação de 2 elementos, que é 2 fatorial, e isso vai me dar 10, que vai ser 20 dividido por 2. Quais são as opções? S1, S2, S1, S3, S1, S4, S1, S5. Isso vai me dar 4. Depois, S2, S3, que é o S2, S1, já foi. S2, S4, S2, S5, mais 3 vão dar 7. Depois, S3, S4, S3, S5, mais 2 vão dar 9. E, finalmente, S4, S5. É a 10ª que está faltando. E aí, então, eu considero subconjuntos diferentes. Que características nós temos nesses exemplos? Bom, os elementos considerados são todos diferentes. Então, eu tenho 5 sabores de suco, são diferentes. 3 pessoas diferentes. E assim por diante. O meu universo são elementos diferentes. Cada escolha de R elementos distintos, onde a ordem não importa, entre A1, A2, a N, corresponde a uma possibilidade. Na obtenção do número de possibilidades, eu vou aplicar os princípios aditivo e multiplicativo usando conceitos anteriores, de arranjos, que é a aula passada, e permutações, que é a aula retrasada. Vamos para a definição. Dados N objetos distintos de A1 até a N, uma combinação simples desses N elementos tomados R a R é uma seleção de R elementos distintos escolhidos entre esses N elementos, não importando a ordem da escolha, sendo R e N números naturais, onde o R está entre 1 e N. Ok? Então, por exemplo, voltando ao que eu já falei, dadas as 3 pessoas, então o N aqui é igual a 3. Então, P1, P3 é uma combinação desses 3 elementos tomados de 2 a 2. Sendo que P3, P1 é a mesma combinação. No caso de arranjo, P1, P3 é diferente de P3, P1. Mas no caso de combinação, não. Então, o que a gente quer com essa aula de hoje? Então, dados os N elementos, encontrar o número de combinações simples de N elementos tomados R a R. Nós usamos essa fórmula. Eu já expliquei ela de maneira exemplificada. E agora, de maneira geral, eu tenho aqui N elementos e eu quero formar grupos de R.
Isso é igual aos arranjos de N elementos tomados R a R, só que eu vou pegar vários arranjos diferentes e eles vão significar o mesmo grupo, a mesma combinação. Então, eu vou dividir por permutação de R, que dá essa fórmula aqui. Essa parte aqui corresponde ao arranjo de N elementos tomados R a R, e eu vou dividir por permutação de R, que é R fatorial. Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos começar a aplicar essa fórmula e ela vai começar a ficar mais clara. Tá tudo bem mesmo, pessoal? Alguma pergunta, algum questionamento? Então eu vou seguir. Uma coisa interessante que vocês vão poder observar mais para frente é combinação de N tomados R a R é a mesma coisa que combinação de N tomados de N menos R a N menos R. Por exemplo, combinar 10 elementos 4 a 4 vai dar o mesmo número que tomar 10 elementos combinados 6 a 6, que é 10 menos 4. Ou combinar 8 elementos tomados 3 a 3 vai ser a mesma coisa que combinar 8 elementos tomados 5 a 5. Tá? Vai dar o mesmo valor. Ok? Depois até a gente vai ver por que isso acontece. Um exemplo um pouco maior. Um técnico convocou 9 jogadores para um campeonato de vôlei. Para formar a equipe inicial, deve escolher 5 jogadores. Eu pensei que era 6. Eu acho que quando a Raquel fez o exemplo, acho que ela vai fazer um vôlei de 5. Não tem problema. Quantas opções ele tem? Vamos lá, então. O N aqui, a nossa fórmula, é 9. Eu tenho 9 jogadores diferentes. E o R, o número de jogadores da equipe, é 5. Importa a ordem? Não. Quantos times eu posso formar com 5 jogadores? A ordem não importa. Chamar o jogador 1, 2, 3, 4 e o jogador 5 é a mesma coisa que chamar o jogador 5, o jogador 4, o jogador 3, o jogador 2 e o jogador 1. Não interessa a ordem aí. É o mesmo time. Se você trocar a ordem das escolhas, dá o mesmo time. Então você vai usar combinação. Tudo bem? Então aqui eu tenho a fórmula da combinação N fatorial sobre R fatorial N menos R fatorial. Aqui é a fórmula N fatorial dividido por R fatorial multiplicado por N menos R fatorial. Aí você desenvolve. Você abre o 9 fatorial como 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial e para aqui. Não precisa desenvolver mais. Aí você vai cancelar esse 5 fatorial com esse 5 fatorial. E 9 menos 5 é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2. Então, em cima vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 4 vezes 3 vezes 2. Aí você vai ver que o 8 dividido por 4 dá 2, né? E o 6 dividido por 2 dá 3, e o 3 em cima cancela com o 3 embaixo. Então vai ficar 9 vezes 2 vezes 7, que é esse número aqui. Esse exemplo maior
é interessante para você ver o seguinte: se eu escolher os jogadores 1, 2, 3, 4, 5, isso é a mesma coisa que escolher os jogadores 5, 4, 3, 2, 1. Ou os jogadores 1, 2, 3, 5, 4. Ou os jogadores 1, 2, 4, 3, 5. Então você tem que pegar todas as permutações de 5 elementos, dada uma escolha, tem 5 fatorial permutações ou arranjos daquilo ali, que é o mesmo grupo. Por isso que tem que dividir por 5 fatorial. Cada grupo de 5 fatorial é o mesmo time. Por isso que tem que dividir por 5 fatorial. Esse exemplo foi bom, pessoal? Acho que foi interessante esse exemplo, né? Se bem que se você formar um time só com 5 jogadores, você perde o jogo, né? Tem que escolher 6. Vamos em frente. Um grupo de trabalho tem 12 professores do curso de informática e 12 professores do curso de matemática. Quantas comissões de 8 professores podem ser formadas? Então, aqui tem uma pegadinha, né? Nessa comissão aí, ele não está dizendo quantos professores de informática ou de matemática você pode colocar nessa comissão. Se eu quiser, eu boto todos de informática, ou posso colocar todos de matemática. Não está tendo nenhuma restrição aí. Então, esse 12 professores de um tipo e 12 de outro é só uma pegadinha. Na verdade, você tem 24 professores, dos quais você vai escolher 8 e ponto final. E a ordem não importa. Escolher os professores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é a mesma coisa que escolher os professores 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? E acho que eu já falei 8 aí. Então, tanto faz, a ordem não importa. Então, o número de professores é 12 mais 12 igual a 24, que é o N. E o número de professores numa comissão, que é o R, é 8. E o N maiúsculo, que é o número de comissões possíveis, é só aplicar a fórmula. Combinação de 24 elementos tomados 8 a 8. Então, é N fatorial dividido por R fatorial vezes N menos R fatorial. Desenvolvem todas as contalhadas aí, vai dar esse número enorme de comissões que você pode formar. Tá? É muita comissão, mais de 700 mil comissões. O que mostra que nessa área da combinatória, a explosão exponencial ela é muito frequente, né? Esses números são relativamente pequenos. 12 professores de um tipo, 12 do outro, comissão com 8 professores, são números relativamente pequenos. Mas quando você começa a combinar ou arranjar, você tem a explosão combinatória, a explosão exponencial, né? Tá? Vamos agora para um outro exemplo, onde agora começa a complicar um pouquinho. Olha, um grupo de trabalho, esse exemplo aqui está tudo bem, né? Alguma dúvida? Está tranquilo? Então vamos em frente. Um grupo de trabalho tem 12 professores do curso de informática e 12 professores do curso de matemática. Quantas comissões de 8 professores eu posso formar, havendo obrigatoriamente
exatamente 3 professores de matemática. Então, agora eu quero 3 professores de matemática. Tá? Então, vamos modelar melhor esse problema. O total de professores continua sendo 24. O número de professores de matemática numa comissão tem que ser igual a 3. Então, o número de professores de informática numa comissão é igual a 5. Se tem que ter 3 de matemática, então tem que haver 5 de informática. Então, vamos ver as nossas possibilidades. De quantas formas eu posso selecionar esses 3 professores de matemática que vão para a comissão? Ora, eu tenho 12 professores de matemática, quero formar grupos de 3. Quantos grupos de 3 eu posso formar? Então, eu vou fazer combinação de 12 elementos tomados 3 a 3. De acordo? E a ordem não importa. Escolher o professor a professora B e a professora C é a mesma coisa que escolher a professora B, a professora C e o professor A. Não faz diferença. Tá? Então, é combinação, não é arranjo. Tudo bem? Então, aí eu escolhi o pessoal da matemática. O mesmo raciocínio para o pessoal da informática. Eu tenho 12 professores de informática, quero escolher 5. Mesma coisa. De quantas formas eu posso escolher esses 5? Combinação de 12 elementos tomados 5 a 5. Então, eu dividi a comissão em 2 partes. Agora, observem uma coisa. Para cada grupo de 3 professores de matemática, para cada um deles, eu tenho todas essas possibilidades de grupos de professores de informática. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar. Tudo bem? Então, para cada grupo aqui que eu formei, eu tenho todo esse mundo aqui de grupos de professores de informática. Então, eu tenho que multiplicar isso por isso para dar o total que eu estou procurando. Aí vocês vão ter que desenvolver a primeira fração, o n é igual a 12, o r é igual a 3, n menos r é igual a 9. Aqui a segunda fórmula, n continua 12, o r é igual a 5 e o n menos r é igual a 7. Então, é essa multiplicação que vocês vão fazer. É evidente que esse número tem que ser menor que o resultado do primeiro slide, né? Aqui eu não estou preocupado com a composição das comissões. Se vai ter 3 de matemática, 4 de matemática, 5, 7 de informática, aqui não estou interessado, mas aqui se eu especificar 3 de matemática e 5 de informática, tem que dar menos, né? Então, menos comissões, que eu especifiquei mais. Tá certo? Então, não deve ser surpresa que esse número dê menor e bem menor. E, mesmo assim, ainda muito grande, né? Muito grande. Mais de 170 mil comissões, né, diferentes. Muito bem. Isso quer dizer que se eu fizer uma votação para formar essas comissões, né, então o resultado se eu quiser 3 professores de matemática e 5 de informática, e qualquer escolha é válida, desde que seja 3 de matemática e 5 de informática, o resultado da eleição, existem 174.240 resultados possíveis para essa eleição.
Tá? Muito bem. Ficou claro esse exemplo? Achei um exemplo legal, interessante, né? Que vai trabalhando melhor os conceitos. Vamos para mais um exemplinho. Esse exemplo é legal porque ele tem um jeito fácil e um jeito difícil de resolver. Eu vou explicar os dois. Para você ver como que se você tiver um raciocínio interessante, né, você pode simplificar muito a resolução. Ok? Então vamos para o exemplo. Novamente, eu tenho um grupo de trabalho com 12 professores da informática e 12 da matemática. Quantas comissões de 8 professores podem ser formadas, havendo pelo menos um professor de matemática? Então, vai ter comissões com um professor de matemática, vai ter comissões com 2 professores de matemática, comissões com 3, comissões com 4 e até comissões com 8. As únicas comissões proibidas são comissões com 0 professores de matemática. Isso vai me dar o raciocínio mais simples, que é o raciocínio número 1. Vou ter um conjunto universo, que são todas as comissões possíveis e imagináveis, com 8 professores. O A é o meu target, né? O meu alvo. Eu quero saber todas as comissões com pelo menos um professor de matemática. O B é o meu proibido. É o conjunto de todas as comissões sem professor de matemática. Então, é claro que o U é igual ao conjunto A, união o conjunto B, e eles são disjuntos. Tá? Então, o conjunto A, se o conjunto U é a união de A e B, e eles são disjuntos, então o A é U menos B. E o número de comissões que eu estou procurando, N, é o tamanho de A, é o total de comissões, descontando o número de comissões proibidas. Então, vamos lá. O total de comissões é pegar todos os professores e formar grupos de 8. Aí são todas as comissões possíveis, independentemente do número de professores de matemática nas comissões. O conjunto B são as comissões que eu posso formar sem professores de matemática, ou seja, somente professores de informática. Ora, eu tenho 12 professores de informática e eu posso combiná-los 8 a 8. Vai me dar todas as comissões possíveis, onde não há ninguém de matemática, só de informática. Então, aí eu faço a subtração. O número que eu estou procurando é o total, todas as comissões possíveis e imagináveis, menos o número de comissões proibidas, que são aquelas que não têm professor de matemática. Aí vai ficar essa continha aqui, e vai dar um número bem alto, mais de 700 mil comissões, que é ainda menor daquele primeiro slide. No primeiro slide era só esse cálculo aqui. E eu estou descontando algumas proibidas aqui. Pessoal, então esse aqui é o jeito fácil de fazer. Muitos raciocínios de contagem, você tem que usar complementos, né? Em vez de contar o seu target, o seu alvo, o que você faz? Você conta o complemento, o proibido, que é bem mais fácil. Agora, se você se meter a contar diretamente o conjunto A, aí você vai ter problema. Eu vou fazer esse raciocínio, mas ele não é a melhor forma de fazer. Mas vamos supor que você não tenha tido essa luz
de contar o proibido e depois subtrair o proibido do total para ver o que você quer. Né? Você não tenha tido essa luz, então você vai fazer na marra. Então eu vou fazer o seguinte, a índice I vai ser conjunto de todas as comissões com I professores de matemática. Aí eu faço I variar de 1 até 8. Então eu vou contar todas as comissões com um professor de matemática, depois vou contar todas as comissões com 2 professores de matemática, e assim por diante. O I só não pode ser 0. Por quê? Porque tem que ter pelo menos 1. Tá? Então vamos fazer a conta. O conjunto A que eu estou procurando é justamente a união de todos esses AIs, para o I variando de 1 até 8. Olha que interessante essa notação matemática, né? É a união dos AIs para I variando de 1 até 8. Isso aqui é A1, união A2, união A3, união A8. Tá? Esses conjuntos são disjuntos. Então, o número de elementos que eu estou procurando, que é o número de elementos de A pelo princípio aditivo, é somar o número de comissões com um professor, mais o número de comissões com 2 professores, porque são grupos diferentes. Um grupo que tem um professor de matemática não é um grupo, não está contado no conjunto dos grupos que tem 2 professores de matemática. Então, todos esses conjuntos são disjuntos. Então, basta somar o número de elementos de A1, aqui em vez de ser 1, pessoal, tem que ter um sinalzinho de mais, desculpem, apareceu errado aí. Então, eu vou somar o número de elementos no A1 mais o número de elementos no A2 e assim por diante. Vocês já estão vendo que vai dar trabalho. Quantos elementos tem no conjunto AI? Que é o conjunto de todas as comissões com I professores de matemática. Então, é o seguinte, pessoal. Dentre os 12 professores de matemática, eu vou escolher I. Então, eu vou fazer combinações de 12 elementos tomados I a I. E depois, para cada grupo desse, eu vou ter um grupo de 12 de 8 menos I professores de informática, escolhidos dentre 12, porque as comissões têm 8 professores. Se eu já escolhi I como professores de matemática, me sobram 8 menos I para professores de informática. Então, eu vou escolher I dentre 12, aí eu tenho os professores de matemática, e multiplico cada possibilidade dessa, escolhendo 8 menos I, tá? Vezes 12, tomados de 12, para os professores de informática, e o I varia de 1 até 8. Complicou? A conta ficou assim. Olha que coisa complicada. Isso aqui é o número de comissões que tem exatamente um professor de matemática. Eu escolho um professor dentre 12, aí para cada opção dessa, eu vou ter 7 professores de informática tomados de 12. Isso vai me dar o número de elementos do conjunto A1. Depois, eu vou escolher 2 professores de matemática dentre 12, tomados de 12, e para cada possibilidade dessa, eu multiplico por 6 professores de informática tomados dentre 12. Isso vai me dar comissões com 2 professores de matemática. E assim continua o raciocínio. 3 professores de matemática tomados dentre 12 e 5 de informática tomados dentre 12. 4 e 4, 5 e 3,
Observa que 5 e 3 não é a mesma coisa que 3 e 5. Aqui eu peguei 3 de matemática e 5 de informática. Aqui eu peguei 5 de matemática e 3 de informática. Não é a mesma coisa. Pois 6 e 2, 7 e 1 e 8 e 0. Todos os professores de matemática e nenhum de informática. Isso aqui, né? Isso aqui dá 1. Tá? Porque só tem uma forma de escolher, que é não pegar nenhum professor. Isso aqui vai ficar 12 fatorial dividido por 12 fatorial vezes 12 menos 0 fatorial. Né? Então, isso aí dá 1. Tá? Desculpem, 12 fatorial dividido por 0 fatorial multiplicado por 12 menos 0 fatorial. Aí fica 12 fatorial sobre 12 fatorial. Isso aqui vai dar 1. Combinação de n elementos tomados de 0 a 0 dá 1. Né? Que é não escolher ninguém, é uma única opção. Isso aqui vai dar igual a esse valor, 734.976. Só que esse raciocínio não é recomendado. Porém, se você não conseguiu ver outra forma de resolver, você resolve assim. Né? É válido, o que interessa é resolver. Né? Muitas vezes o que interessa na vida é resolver o problema. Às vezes não é a melhor forma, mas é a forma que ocorreu a você de resolver. Então você resolve assim. Tá? Eu acho que esse aqui é o ponto mais complicado da aula. Esse exemplo aqui é o mais complicadinho da aula. Eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida sobre esse raciocínio 2. Eu tentei explicar bem devagar para não ficar dúvida. Bom, se está tudo tranquilo, pessoal, eu vou seguir em frente. Exemplo 7. De quantos modos é possível dividir 20 pessoas em um grupo de 12 e um grupo de 8? Isso aqui não é tão difícil de fazer. Você concorda que, ao escolher as 12 para o primeiro grupo, as outras 8 já estão automaticamente escolhidas? Então, é um exemplinho bem fácil. Quando você escolher as 12, o grupo de 8 já está escolhido, é o que sobrou. Então, vamos para o primeiro raciocínio. O n vai ser o número de modos de dividir 20 em um grupo de 12 e outro de 8. Bom, seja m a quantidade de grupos de 12 tomados de 20. Que é escolher o primeiro grupo aí de 12, né? Isso é combinação de 20, 12 a 12. E aí, dado um grupo de 12, o grupo de 8 ficou definido. Então, essa já é a resposta. Porque para cada escolha do grupo de 12, não tem escolha para o grupo de 8. A multiplicação aqui é vezes 1. Para cada escolha que eu fiz aqui de 12, para esse grupo, não há escolha para os outros 8. Tá? Então, a resposta é apenas essa. N fatorial dividido por R fatorial multiplicado por N menos R fatorial. É um pouco capcioso, mas é isso mesmo. Deu para entender, pessoal? Ficou tranquilo ou querem que eu comente de novo essa resolução?
Muito bom. Estamos terminando. Coragem. Outro raciocínio. Eu quero calcular a mesma coisa. De quantos modos eu posso dividir 20 pessoas em um grupo de 12 e outro de 8? Aí você faz o raciocínio diferente. Vocês concordam que se eu escolher um grupo de 8, o de 12 ficou definido. É a mesma coisa. Antes eu havia falado que se eu monto um grupo de 12, não tem escolha para o outro grupo. Então é só combinar os 20 elementos 12 a 12. E agora, o raciocínio, digamos assim, complementar. Se eu formar um grupo de 8, os 12 restantes já estão escolhidos também. Então a resposta é essa. Agora, eu vou fazer a combinação de 20, 8 a 8. Então o n é igual a 20, o r é igual a 8 e o n menos r é 12. E olha só que interessante, isso aqui é igualzinho ao slide anterior, a resolução inicial. Se você voltar, é a mesma coisa. Eu só inverti aqui no denominador a ordem desses fatores. Aqui o R é 12, então o N menos R é 8. Aqui o R é 8, e o N menos R é 12, e deu a mesma coisa. Isso é uma maneira prática de você verificar que combinação de N, R a R, é igual a combinação de N, N menos R a N menos R, que é o complemento, é o mesmo valor. Então, esse exemplo 7 é muito bom para você entender aquilo que eu falei lá no comecinho. Tá? Combinação de N, R a R, é igual a combinação de N, N menos R, a N menos R. Então, combinação de 20, 8 a 8, é a mesma coisa que combinação de 20, 12 a 12, que é 20 menos 8, é o complemento. Tá bom? Então, esse exemplo é muito bom para você entender essa questão. Tanto faz escolher os 12, formar os grupos de 12, como formar os grupos de 8. Porque ao escolher um grupo, o outro já está automaticamente escolhido. Agora eu vou complicar um pouquinho, jogar um pouco de areia aqui nesse raciocínio. Olha a sutileza desse segundo exemplo. Desse exemplo 8. De quantos modos é possível dividir 20 pessoas em dois grupos de 10? Aí você vai pensar, não é a mesma coisa. Lá era 12 e 8, e aqui é 10 e 10. Dá na mesma. É a mesma resposta do exercício anterior. Só que não. Qual é a sutileza aqui? Bom, seja ele o número de modos de dividir 20 em dois grupos de 10. A quantidade de grupos de 10 dentre 20 elementos é combinação de 20 tomados 10 a 10. E dado um grupo de 10, o outro fica definido, de acordo? Porém, a diferença com o exemplo anterior? A diferença com o exemplo anterior é que lá eu tinha um grupo de 8 e um de 12. Os grupos tinham tamanhos diferentes. Tá? Agora, escolher um grupo de 10 e o outro fica definido tem uma certa simetria, porque o outro lado tem o mesmo tamanho. Então, os dois grupos são de 10 pessoas. Né? Estamos dividindo essas 20 pessoas por 2.
eu tenho aqui uma ilustração. Eu tenho 20 pessoas. A escolha P1, P2 até P10 define o outro grupo, P11, P12 até P20. Coloca uma identificação em cada pessoa. Isso aqui é uma possível escolha. Numera as pessoas de 1 a 20 para você diferenciar essas pessoas. Então, ao escolher esse grupo aqui, o outro ficou definido. E ao escolher esse grupo aqui, o outro ficou definido. Só que aqui eu tenho duas possibilidades de escolha que são a mesma escolha. Porque aqui esse grupo está à esquerda e esse está à direita. E agora aqui eu inverti. Esse aqui está à esquerda e esse está à direita. Mas essas duas possibilidades são a mesma escolha, porque o tamanho dos grupos é igual. Se aqui eu tivesse escolhido 8, o grupo de 12 ia ficar definido. E não tinha uma coisa simétrica. Não teria aqui um grupo de 12 para o de 8 ficar definido. Eu sempre escolho um grupo de 8. Mas aqui tem uma certa simetria, que é diferente do exemplo anterior, que não tem no exemplo anterior. Então, eu vou ter que dividir por 2, pessoal. Tá? Então, eu vou escolher 10 elementos tomados de 20 e ainda tenho que dividir por 2, porque eu tenho que agrupar essas escolhas em pares. Tá? Então, esse grupo definiu esse e esse grupo definiu esse, mas isso aqui é a mesma divisão. É a mesma divisão. Tá? Então, eu tenho que dividir por 2 aqui. Agora, se os grupos tivessem tamanhos diferentes, não haveria essa simetria. Beleza? Não haveria aqui essa divisão por 2. Bastaria escolher os 20 tomados de 8 e eu já estaria escolhendo o segundo grupo automaticamente. Ou tomar os 20 em grupos de 12. Não haveria uma simetria. Eu gostaria de saber se essa sutileza foi bem percebida por todo mundo, ou se vocês querem, se ficou claro, ou se vocês querem que eu tire de novo aí alguma dúvida. Tudo tranquilo? Tranquilo. Acho que sim, professor. Tá bom. Então, vamos continuar. O concurso está faltando pouco, hein? Com um pouco mais de coragem, que eu já estou falando, deixa eu ver. Acabou de dar 1 hora agora. Vamos lá. Um concurso para professor tem 20 inscritos. Devem ser selecionadas 10 pessoas para realizar a prova em um dia e 10 para fazê-la no dia seguinte. De quantos modos é possível fazer a seleção? Olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu estou quebrando a simetria do slide anterior. Porque escolher 10 pessoas para o primeiro dia, automaticamente você escolheu as pessoas do segundo dia, não é verdade? Só que agora a escolha de baixo é diferente da escolha de cima. Eu estou quebrando a simetria. Tá? Aqui é o primeiro dia de prova, escolhi minhas 10 pessoas dentre as 20. E aqui é o segundo dia de prova, já está automaticamente escolhido. São os restantes, ficam para o dia seguinte. Agora, a escolha de baixo é diferente, porque agora eu tenho um primeiro dia de prova e um segundo dia de prova. Então, eu quebrei a simetria. Então, não vou mais dividir por 2. Né? A semelhança aqui é que eu vou escolher 2 grupos de 10 entre 20. Só que existe uma ordem entre os grupos que é determinada pelo dia da prova.
a escolha do primeiro dia define o grupo do segundo dia. E essa escolha, agora, diferente, define também o grupo do segundo dia, só que é uma outra escolha para os dias de prova, tá? São seleções distintas. Então, eu não vou mais dividir por 2. Tá? Eu tenho apenas combinação de 20 tomado 10 a 10 para o primeiro dia, tá? E o segundo dia fica automaticamente definido e não tem simetria. Essa escolha é diferente da de cima. Não vou dividir por 2. Então, foi um modo que a gente encontrou para quebrar a simetria. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, tá ótimo. Então, vamos deixar aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo bem. Então, vamos deixar aqui um challenge. Vamos deixar aqui um desafio, que é o exemplo 10. Eu não vou resolver. Eu vou deixar para vocês pensarem. Aqui não tem a solução nos slides. E eu quero que vocês pensem agora de quantos modos é possível dividir 20 pessoas em 4 grupos de 5. Aí vocês vão ver que algumas opções, algumas possibilidades vão ser iguais a outras possibilidades. Aqui não tem dia de prova. Tá? Então, tem que pensar um pouquinho para ver como é que vocês vão resolver esse problema aqui. Tá? Vou deixar isso como um desafio. E ainda vou deixar exercícios com gabarito no Classroom. Agora eu vou parar a gravação.